Gente, vamos lá para minhas histórias com Cristo. Então, veja, vocês verem esses pregadores, esses pastores de hoje, eles pregam uma doutrina, parece que é uma doutrina para a morte. Por exemplo, o que eu estou vendo aí nas mídias é que filhos de pastores estão se suicidando. Filhos de pastores estão se revoltando contra os seus pais, que se diz homens de Deus, mulheres de Deus. Por quê? Vocês acham que isso está acontecendo muito e está aumentando? Porque eles pregam condenação. Eles não pregam o amor. Eles pregam já condenando. Quer dizer que você tem um filho, ele é gay ou ele é hétero, não sei o que lá, e você expulsa ele de dentro de casa, porque em nome de Jesus ele mandou você expulsar seu filho dentro de casa, vamos dizer assim, né? Porque se esses filhos estão se rebelando contra os seus pais pastores, é alguma coisa que acontece dentro desse lar que esses filhos não aceitam. Eles não têm acolhimento dos pais. Porque se eu tiver um filho, ele pode ser o que ele for, o que ele quiser ser. Eu posso até não aceitar, mas eu não vou condená-lo e não vou abandoná-lo, porque filho é herança do Senhor. E se eu tenho esse filho com algum problema, porque não é só por ser diferente das outras pessoas que não é filho de Deus ou que está em pecado, porque todos nós estamos em pecado, todos nós somos pecado, todos nós viemos do pecado. E existe o arrependimento, isso vai depender da pessoa, certo? Porque se Jesus me deu um filho com algum problema, porque todos nós temos, e eu não souber lidar com esse problema, e eu expulsá-lo, e eu viver condenando, que tipo de cristã sou eu? Porque Jesus, ele nos dá, sim, as aprovação para que a gente possa lidar com essa situação e que a gente possa passar o nosso amor para aquela pessoa, mesmo que ela não queira mudar, mas a gente tem que acolher, principalmente o sangue da gente. Então, gente, o que eu acho, isso é a minha opinião, viu? O que eu acho é que eles pregam uma doutrina que nem eles mesmos cumprem, mas ele vive fazendo com que o outro porque tem que cumprir. E não é assim, porque Jesus, ele amou todos. Eu lembro daquela passagem da prostituta, que de longe ela ficava ouvindo Jesus para saber se realmente ele era um homem que falava a verdade. E não foi assim de um dia para uma noite que essa prostituta se voltou para Cristo, não. Ela ficou, se escondia, ficava ouvindo ele. Jesus olhava para ela, ela olhava para Jesus, ela até... Eu acho até que ela sentia um pouco de vergonha quando ele falava aquelas palavras do amor, do arrependimento. Mas ele, todo o tempo, ele nunca condenou ninguém. Ele não condenou a prostituta, ele não condenou o ladrão, ele não condenou ninguém. Ele ficava ali pacientemente esperando o arrependimento
daquelas criaturas para que se voltasse para Ele. Nem por um momento Jesus condenou e nem apontou. Mas nós hoje, os seres humanos, e principalmente nós que se diz de Deus, queremos apontar. Nós aponta o pecado do outro, o erro do outro, como se nós fossemos santos. Só porque a gente está falando de Jesus, só porque a gente disse que se voltou para Jesus. Se eu me voltei para Jesus, então eu sou uma nova criatura. Essa nova criatura, ela não aponta, ela não julga, ela não despreza. Ela ouve quantas vezes precisar aquele que precisa da tua ajuda. Mas sabe o que acontece? Nós que se diz de Jesus, que eu me incluo, viu, gente? Eu não estou aqui apontando para os outros, eu também me incluo, porque eu sou falha, sou pecadora, sou errante. Enquanto eu estiver aqui nesse mundo, é assim, nós somos pecadores. Eu estou buscando a minha santidade, eu estou buscando a minha salvação, eu estou buscando me transformar numa pessoa como Jesus manda. Mas nós temos mania de achar que nós somos os perfeitos, porque a gente está com a Bíblia debaixo do braço, e porque a gente vai no templo, e porque a gente fala de Jesus, mas se aquele não estiver fazendo o mesmo que você, está no inferno. Eu nunca vi Jesus falar isso, que ninguém estava no inferno. E se ele falasse, ele pelo menos, ele tem esse poder de ver, de saber e de falar, mas eu não vi nem por um momento. Então, se essas pessoas que estão se revoltando contra seus pais pastores, essas criaturas, e estão se suicidando, que esses pastores revejam, acolham os seus filhos, porque filho, depois de Deus, filho é a coisa mais importante da nossa vida. Ele seja o que ele for, a gente tem que acolher os nossos filhos. A gente, depois que eles crescem, a gente não pode fazer nada por eles, não. A gente só pode orar, entregar ele a Deus. Mas Jesus pode. Quem faz a obra não somos nós, é Jesus que faz. Então, pais, vocês estão perdendo os seus filhos porque vocês não estão tendo sabedoria. Peçam sabedoria, pastores, peçam sabedoria ao Espírito Santo. Abrace seus filhos, ame seus filhos como eles são, porque ali dentro tem uma alma, e essa alma ela grita o socorro, porque eu creio em Deus, que se essas pessoas, elas são pessoas diferentes, não é porque elas querem, não. Alguma coisa acontece para que tenha essa diferença, que não somos nós que vamos explicar nem mudar elas, é Jesus. A gente não está aqui para mudar ninguém, não. E a gente nunca vai conseguir mudar ninguém. A gente só pode ajudar, dar a mão, dar a nossa palavra, dar o nosso amor, o nosso cuidado. Que as pessoas aceitem as pessoas como elas são, como elas querem viver. A decisão é delas. Jesus não disse que a gente tem o livre-arbítrio para escolher o que a gente quer? Não. O tempo é quem vai mostrar às pessoas o que elas querem. E por elas serem diferentes, não é que Jesus abandonou e que ninguém vai para o inferno, não. Porque tem gente dentro dos templos que se diz pastor também, que vai ter surpresa. Porque não é uma Bíblia e não é você condenando os outros que você vai se salvar, não. Que Deus nos abençoe.